Hoje nós vamos falar de dores no pescoço e dores no ombro. O que veio antes? A dor no pescoço, a dor no ombro. O que acontece? Por que eu tenho essa dor, essa tensão nessa região e o que fazer? Então vamos lá. Como eu sempre falo para vocês, você trabalhar com o corpo não é somente trabalhar com o local da dor. Se eu tenho uma dor aqui na cervical, eu vou ficar trabalhando só aqui na cervical? Não. Se eu tenho uma dor no ombro, eu vou ficar trabalhando somente com a dor no ombro? Também não. Então, antes de a gente começar, vamos tentar entender o que acontece. Aqui está o nosso colega e aqui está a nossa cervical. Gente, olha a cervical, ela começa aqui dentro do crânio, vem aqui, ó, até esse ossinho mais alto. Se vocês palparem a cabeça de vocês, vocês vão até um ossinho maior aqui, ó, que é a nossa C7. Essa vértebra aqui, ó, tá vendo? Se vocês palparem, ela tá aí, tá? E aonde começa a cervical, se você colocar a mão lá dentro, até a base do seu crânio, ó, olha aqui, é onde começa a cervical, tá? Aqui está o nosso ombro, a parte posterior dele, e aqui a parte anterior, a parte lateral, tá? E aqui, fundamental, a nossa ATM, ó. Eu vou abrir e fechar a boca aqui, e aqui a nossa articulação temporomandibular. Por que eu tô falando da articulação temporomandibular? Esperem, vocês vão entender direitinho o que essa articulação tem a ver com a nossa cervical e o nosso ombro, tá? Então, gente, o que acontece? Todas essas estruturas, elas possuem os ligamentos que ligam osso no osso, os músculos que ligam os tendões aos ossos. Então, muito importante saber que tem todas essas estruturas. Ligamentos, osso, tem os tendões que ligam o músculo ao osso, tá? E tem também as bursas. Aqui nós temos bursas que envolvem, que protegem a nossa articulação. Deixa eu só baixar aqui, que senão eu vou... Depois eu vejo as perguntas. Então, gente, olha... E tem as bursas que envolvem a nossa articulação do ombro. Nós temos o disco que envolve, aqui é disco. Você acha que é só aqui no joelho? Não, não. Nós temos também um disco aqui na articulação temporomandibular. Nós temos os discos aqui entre as vértebras da coluna e os músculos que estão todos aqui interligados e trabalhando em movimento. Então, nunca esquecer que, por mais que o problema seja uma dor aqui na cervical, com os músculos que estão envolvidos aqui, ou seja, um problema aqui na ATM ou aqui no ombro, nós temos que pensar na coluna toda. Na coluna toda, o que é a coluna toda? Torácica e lombar e sacral. Calma que eu já vou explicar tudinho para vocês. Vamos pensar o seguinte, as dores elas podem aparecer de maneira repentina, porque eu sofri um trauma, fui lá, caí com o ombro no chão, senti aquela dor, aí eu vou no médico, vou fazer um diagnóstico ou de fratura, ou de ruptura de tendão, ou apenas um trauma por impacto, só por uma lesão. E também posso ter rupturas de ligamentos, e aí fraturas da clavícula, e aí uma série de problemas que pode ter acontecido. Eu vou saber exatamente o que aconteceu, tá bom? Pode ter um acidente de carro, eu fazer um chicote e machucar meu pescoço, ou eu cair de mau jeito e saber que eu machuquei o pescoço, ou de um mau jeito e percebi que aquele mau jeito pegou, e eu tô com a dor mais aqui, aguda no pescoço. Aí tem a parte das dores que são mais silenciosas, são mais insidiosas, que elas vêm ali devagarzinho. Hoje eu senti um mau jeito no pescoço, aí eu não tomei nada, eu tomei um analgésico, mas aí ela passa, mas não passa muito 100%, e aí vai aumentando, não estou nem conseguindo administrar com anti-inflamatório, com analgésico, e essa dor está perpetuando. O que eu falo? Se a dor está demorando mais de 3 semanas para passar, procura um médico. Não fique esperando a dor aumentar. Porque quanto antes você fizer o diagnóstico e saber exatamente o que está acontecendo com o seu pescoço, melhor. Vamos pensar o seguinte, os principais diagnósticos da cervical. A hérnia de disco, diminuição do espaço de disco. A hérnia quando tem uma
um desvio do disco entre as vértebras, pode pinçar uma raiz nervosa e você ter a dor irradiada. Você pode ter uma diminuição no espaço dos discos, desgaste, né? Artrose. Gente, isso causa dor? Pode causar, mas a artrose, o desgaste é normal. Se eu fizer uma ressonância magnética da minha cervical, vai começar a aparecer sinais de desgaste. É normal do envelhecimento. Agora, se a dor vai aparecer ou não, aí é outra história. Não fiquem decretados pelo exame que aparece ali, o exame que você fez. Você pode ter uma hérnia e não é a hérnia que está te causando a dor. Vocês sabiam disso? Pode ser uma contratura na musculatura que sai aqui da cervical e vai para o ombro. Ou pode ser um problema no ombro, que você está com dificuldade de mexer o seu braço e aí aumenta a tensão no ombro, que aumenta a tensão da musculatura aqui do pescoço, tá? Então é o seguinte, o exame é feito ali para saber alguma coisa, para descartar alguma coisa mais séria, mas nem sempre, se tem uma hérnia, é para se desesperar, tá bom? Porque a hérnia, como eu sempre falo para vocês, só 5% vai para o centro cirúrgico. A maioria não vai. E muitas vezes, quem tem dor no pescoço, gente, isso passa sozinho, tá? Fala, nossa, passou. Só que alguma coisa já está dando sinal de que você tem que cuidar do seu corpo, tá? Então, vamos lá. Outra coisa, quando nós temos dor de cabeça, se vocês pegarem e botar a mão aqui na lateral da cabeça de vocês, não põe só os dedos, tá? Coloca assim, ó, os dedos. E morde, fecha a boca. Vai lá e ó. Abre. Vocês vão perceber que tem músculo. Agora, vai lá, põe e morde. Tem músculo aqui na cabeça. Agora vai lá, põe a mão aqui, ó, do lado da bochecha e morde os dentes. Vocês vão ver que tem músculo, tá? Por que eu tô falando isso? Muitas vezes um problema de deslocamento da ATM, um desvio, um aumento de tensão aqui na articulação temporomandibular pode estar te dando dores de cabeça. Você entra em maiores contrações na ATM, dando dor de cabeça. E aí, a musculatura do pescoço começa a sobrecarregar. E o que pode acontecer? Eu estou aumentando a contração do meu pescoço e assim aumentando a elevação dos meus ombros. Vocês conseguem perceber como tudo isso está ligado? E as pessoas falam, mas meu dentista me deu uma plaquinha. Então, vamos pensar o seguinte, quantas vezes já vi chegarem aqui no consultório ou nos pacientes que eu atendo domiciliar e o que acontece? A plaquinha está quebrada. Poupou seu dente um pouquinho. Mas e essa tensão na musculatura temporomandibular? E essa tensão na lateral da sua cabeça? Se vocês viram, a gente tem músculo aqui em cima. E imagina se isso tudo aqui está contraído, o que sobra para a cabeça? Para o pescoço, para os ombros. Você acha que, ok, quando a gente fica muito tempo aqui, com os ombros trabalhando aqui, o que acontece com o nosso pescoço? O que acontece com a nossa ATM, dependendo do grau de tensão, concentração e preocupação que a gente tem? Acaba tudo desequilibrando. Então, muito importante levar tudo isso em consideração. Agora, muitas vezes as pessoas deitam para dormir, acordam com a dor no pescoço ou a dor no ombro. De quem que é a culpa? Do travesseiro, do colchão. Agora, você já imaginou que essa culpa pode ser o que você fez durante o dia? E aí, à noite, o que acontece à noite? Porque acordamos, às vezes, mais rígidos do pescoço, dos ombros, das articulações. À noite, os discos que estão aqui entre a cervical, eles se hidratam. Aumento de líquido, nós somos hidratados à noite. Vocês têm noção da importância de dormir bem? Não deixar a dor te acordar, você lidar com o seu corpo para dormir bem. Os discos são hidratados. E se tem alguma raiz nervosa ou algum desvio desse disco, na hora que ele aumenta a hidratação, ele vai lá e pinça a raiz nervosa. E aí vem aquela dor irradiada em choque, que pode ficar aqui no ombro, que pode ir para o ombro, para o braço, para o antebraço, para o punho, para a mão e para os dedos. E aí começa aquela dor indecida. Por isso, muito importante pensar
nas dores como um todo. Você imagina o seguinte, principais problemas então, né? Falei da hérnia, do desgaste, que pode ser um causador da dor, mas nem sempre é. Comecem a parar de pensar no desgaste como um vilão da história, tá bom? Vamos começar a gente imaginar que a nossa coluna vertebral é para carregar o nosso corpo e não para carregar o mundo nas costas. Então, vamos começar a trabalhar cuidando das articulações do pescoço, do ombro, né? Trabalhar com toda a parte da cabeça para ir descansando e deixando cada um com a sua função. Isso pode ser aos 90, aos 97 anos. Eu falo que minha paciente mais velha tem 97 anos e o paciente mais novo tem 16. Aí vocês falam, é só o desgaste? Não, tem vários outros problemas aí que podem dar dor no pescoço, tá? E pode ter doenças autoimunes, artrite reumatoide. Ah, Carla, mas eu tenho uma doença crônica. Gente, tudo bem. E aí, mas você está falando que passa a minha dor? Você tem como administrar a sua dor, sim, através do movimento. Se você tem uma artrite reumatoide, se você tem uma fibromialgia, quando que você faz os exercícios? No momento que você está com menos dor, tá? Você vai conquistando o seu corpo. Por quê? Muitas vezes, quem tem doenças autoimunes, o que acontece? Tem a memória da dor. O que é a memória da dor? O medo de se mover. É a fobia ao movimento. Eu tenho medo da dor voltar. Então, o que eu falo? Vai aos pouquinhos. Porque a partir do momento que você vê que o movimento é o melhor remédio, você consegue lidar com a sua dor crônica. Se você tem a fibromialgia, quando que você vai fazer esse exercício? Na fase que você estiver numa fase mais tranquila, que a fibromialgia não estiver ativa. E você vai ver que quando você pratica o exercício, o movimento de forma correta, lembrando na respiração, você consegue lidar melhor com a sua dor. Não estou falando que tem que sair fazendo ginástica, eu sei o que é dor crônica, tá? Mas você vai lidando com os movimentos fisiológicos. O que são os movimentos fisiológicos? Normais da sua cabeça, do seu pescoço, dos seus ombros, tá bom? E você vai administrando a sua dor. E o que acontece? A sua dor era todo dia? Você vai vendo que a dor vem um dia sim, um dia não. Deu um intervalo maior de 2 dias, deu um intervalo maior de 3. Fiquei uma semana sem dor. Ah, ela veio. Calma que eu vou administrar essa dor. Falei com um aluno do Construindo um Corpo Sem Dor esse final de semana e ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou assim, Carla, o que eu mais estou aprendendo é trabalhar aqui, ó, com a minha cabeça. O que é isso? Conquistando os movimentos aos poucos, não me cobrar tanto, não deixar a ansiedade dominar a minha dor e o meu corpo. Sempre lembrando, gente, que a dor é só uma informação que a gente consegue ali dominar essa situação e não encarar como uma luta. Eu vou lutar contra a minha doença. Eu falo, entenda o que você tem, entenda a sua dor e junto ali você vai traçando a melhora do seu corpo. Lesões do ombro que acontecem de maneira silenciosa, as tendinites, por excesso de movimento ou por falta de movimento, você vai dando vai surgindo processos inflamatórios na articulação do seu ombro. Tá? E muitas vezes, com a impossibilidade do movimento, você não consegue mais pentear o cabelo. As mulheres não conseguem mais fechar o sutiã lá atrás. Tem dificuldade de lavar a cabeça, de pegar um objeto no alto do armário e começa a perceber essas dificuldades. Tá bom? Tem a capsulite, que você vai perdendo a capacidade de movimento, a síndrome do ombro congelado. A bursite, que normalmente vem junto com a tendinite, que é a inflamação da bolsa, que protege a articulação do ombro. Fora rupturas ligamentares, rupturas tendíneas, que vão acontecendo, que pode acontecer após um trauma, ou um excesso de uso e teve a ruptura, um esporte. Então, várias doenças ou lesões que acontecem no ombro, que quando a gente vai perdendo a função da articulação, outras estruturas, como o pescoço, podem ser afetados. Vocês perceberam a importância de trabalhar o corpo como um todo? Agora vamos pensar o seguinte. Ah, Carla, eu tenho dor no corpo? E outra coisa, eu tenho uma rigidez na coluna torácica. Por que eu estou falando isso?
qualquer parte do seu corpo que você tenha uma hipomobilidade, você tem uma limitação de movimento, principalmente em coluna, você vai ter uma região que vai se mexer mais, vai ser mais solicitada. Então, se você começa a ter uma rigidez aqui da sua coluna torácica, quem vai sobrecarregar, porque já é uma parte da coluna que tem pouco movimento, menos movimento, sobrecarregar a cervical e a lombar. Às vezes o problema está aqui, ó. A musculatura, gente, aqui da coluna dorsal, ela vem aqui para o pescoço, ela vem entrelaçando e vão trabalhando em conjunto. Então, quando a gente pensa em trabalhar cervical também, nós temos que trabalhar torácica. Quando nós pensamos em uma lesão de ombro, nós temos que trabalhar torácica, cervical, ATM e muitas vezes a lombar. Vocês conseguem perceber a importância? Se você está com uma dor, foi lá na fisioterapia, colocou só o choquinho, ficou lá, melhora, tal, mas depois de 2 horas volta a dor, não perca. Semana Viver Sem Dor, se inscreva, que eu vou te mostrar o porquê do certo e o porquê que não funciona, tá? Porquê que os tratamentos não melhoram a sua dor. O choquinho vai estar lá, vai estar dando a informação, só que o que acontece? O que adianta eu botar um choquinho nessa musculatura se o meu problema está onde? Na torácica. Então vai ser uma melhora o quê? Temporária, tá bom? As pessoas falam, ai, Carla, mas eu vou, libero os pontos gatilhos, aquelas pontos de tensão, vai lá, aperta aqui. Só que se eu não mobilizar, e outra coisa, se você está numa fase aguda, não é eu apertando ali, porque é igual dor de barriga, você está com dor de barriga, você vai se fechar. Se eu estou com um processo de dor muito grande, é na velocidade do movimento? É na pressão? Não, eu vou soltando ali aos poucos, dando informação para aquele músculo e trabalhando com a respiração, porque o diafragma está aqui. E outra coisa, gente, não esqueçam do que eu sempre falo, raiz nervosa. Raiz nervosa que sai lá de dentro do cérebro, os nervos intracranianos e os nervos que saem da coluna. Então, o que acontece? Nervo da respiração sai da onde? Ali de cima da cervical. Ele que controla aqui o nosso diafragma. Então, se eu estou com excesso ali do diafragma, estou muito tensa, a minha respiração está muito ofegante, eu estou exercendo muita função, estou muito cansado, muito tenso, preocupado, quem sobra? Cervical. O estímulo da minha falta de mobilidade torácica, porque olha as vértebras, olha as costelas, elas se inserem aonde? Ó, eu vou dar a volta na coluna. E eu vou falar, homens principalmente, quando eu falo para respirar, esse gradil costal, isso aqui não mexe mais. Eu tenho, às vezes, que botar meu peso, botar minha mão e fazer ele respirar e abaixar aquele gradil costal e ele perceber o movimento. E quando eu mexo aqui na parte do diafragma, das costelas, o que acontece? Eu aperto e venho o pescoço junto. Então, olha só tudo que tem que ser conquistado para você, às vezes, melhorar a sua cervical e o seu ombro. Ah, mas e se eu tenho uma tendinite do ombro? Gente, não existe você ficar só trabalhando, se você tem um processo inflamatório aqui na articulação do ombro, fica pensando em trabalhar só aqui. Se eu não pensar em uma cervical, se eu não dar um trato aqui na minha articulação da boca, tá? Então é o seguinte, gente, se vocês têm aí problema no ombro, no pescoço, quando forem ao dentista, fala para ele te falar como está a sua oclusão, como estão os dentes, como que você está pressionando essa arcada. E não viciem na placa. Procurem o porquê que você está fazendo isso, tá? Vamos lá. Você pegou, fez ali, tá com a dor no pescoço, tá com a dor no ombro, você vai procurar o seu ortopedista, o reumatologista, o dentista também pode fazer uma pré-avaliação do que está acontecendo. E aí eles vão te pedir, vão fazer avaliação física, vão palpar, ver como está o espasmo muscular do seu pescoço, dos músculos ali da coluna torácica, do ombro, como está a sua respiração e provavelmente vão pedir um exame, que pode ser ressonância magnética cervical, de ombro. Independente do diagnóstico, o que eu quero que vocês saiam pensando
da live de hoje. Que vocês, gente, têm que cuidar do corpo como um todo. E a partir do momento que você fez um diagnóstico, que seja na cervical ou no ombro, podem trabalhar com toda essa estrutura aqui, tá? Eu vou demonstrar hoje para vocês alguns exercícios que eu gosto de vocês terem a noção do pescoço junto com o ombro. Mas lá nos meus canais, Facebook, YouTube, Instagram, tem exercícios para o corpo todo. E não percam a Semana Viver Sem Dor, tá bom? Que vai ser daqui 2 semanas. Se inscrevam lá no canal, vocês vão receber informações. Tem grupo de WhatsApp com várias informações. Entra lá, põe no silencioso e entra lá que vai ter muita informação, muita coisa bacana, porque a ideia do Construindo um Corpo Sem Dor é ensinar as pessoas a manter a qualidade do movimento, tá? É manter ali a função. Eu vou contar uma história interessante rapidinho para vocês que aconteceu semana passada. Uma paciente de 89 anos, ela estava indo super bem, ela tem problema na coluna, muitas dores, estava indo super bem. Ela travou, ela foi ao dentista, teve que fazer um procedimento, ficou 2h30 na cadeira, travou. Eu fiquei super chateada por ela, falei, não, calma, se melhorou uma vez, vai melhorar a segunda. E ela teve que entrar com medicações fortes, que travou mesmo, ela não conseguia botar a perna no chão, uma crise de ciático fortíssima, e não conseguia. Entrou com a medicação, só que ela já estava assustada, aquela memória da dor. E ela gosta do quê? De tocar piano. Cheguei na última sessão, depois de 1 semana, ela já estava com remédios fortes, mas com medo da memória da dor. E eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, e ela adora piano. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos até a sala, eu preciso ver como a senhora está caminhando. Faz 1 semana, a senhora está aqui mais quietinha, já está com a medicação. Gente, eu levei ela até o piano. Ela, você não vai fazer físio? Eu falei assim, vou sim. Só quero que a senhora me acompanhe até a sala para eu ver como está a sua marcha. E ela foi. Eu falei assim, nossa, senta aqui no piano para mim, deixa eu ver como que a senhora toca. Ela falou assim, você gosta? Eu falei, gosto. Ela pegou e começou, levantou ali a tampa do piano e começou a tocar o piano. Mexendo a perna, mexendo o tronco de um lado para o outro. Tocou 3 músicas e não se queixou da dor. O medo dela era até de inclinar. Ela falou assim, meu Deus, se eu virar o pescoço assim, eu sinto lá embaixo na minha coluna lombar. O que eu fiz com ela? Eu tirei o foco da dor, o medo do movimento e trouxe para uma atividade que ela gosta. Eu tirei a concentração dela da dor. E ela tocou o piano. O olhar dela mudou. Ela começou a me explicar sobre aquelas músicas. Quem ela lembrava, as memórias boas do professor de piano. E aí o corpo foi se acalmando. E ela foi de novo conquistando o corpo. E ela estava com a memória da dor de estar lá travada. Então, gente, comecem a trabalhar aqui, tá? Usem o corpo para o seu benefício. A dor é uma informação. Não tenham medo de lidar com ela. Não estou falando que tem que sair fazendo exercícios bruscos. Não é isso, tá? Vocês têm que ir ao pouco. Dê a chance da melhora para o seu corpo. Fala assim, nossa, calma, deixa eu dar uma chance para o meu corpo. Se a dor está 5 anos, se está 1 mês, eu sei, você imagina, gente, uma unha encravada, como incomoda? Imagina uma dor na cervical, uma dor irradiada no ombro, tá? Claro que, principalmente do ombro, faça um diagnóstico certinho, mas pode ter certeza que o melhor remédio vai ser o movimento. Saindo de uma crise aguda, com certeza, o movimento, você vai lá conquistando aos poucos, tá? Eu vou demonstrar os exercícios para vocês. Deixa eu ver se eu não deixei de falar nada. E a gente vai falar daqui a um pouco sobre as lives da semana, sobre postura, sobre hernia de disco, se opera, se não opera. Vou fazer exercício também, então não percam as próximas aulas. Eu vou baixar aqui a câmera, que eu vou demonstrar os exercícios para vocês. Vou lá para trás. Ó, vamos lá. O que eu quero pedir para vocês? Antes de qualquer coisa, vocês sentarem. Precisa ser no chão? Não, não precisa ser no chão. Se você se sentir mais confortável, pode sentar na cadeira, tá? Orelha, ombro, quadril na mesma linha. O que eu quero dizer com isso? Que eu estou sentada aqui, orelha, ombro, quadril na mesma linha. Eu não estou aqui, não estou lá para trás e não estou com a cabeça aqui, ó.
cabeça em gaveta, cabeça em tartaruga, que eu estou projetando. Então, a cabeça em cima do pescoço, pescoço em cima do tronco. E tenta imaginar o seguinte, a tampa da cabeça para o teto. Respira. E solta o corpo. Ninguém forçando as escápulas para trás. Eu só quero que fiquem assim, ó, nessa posição, respirando. Quem estiver na cadeira, desencosta no encosto da cadeira. Respira. Lembra que eu falei para vocês a importância da respiração? Coloquem as mãos aqui nas costelas. Lembra que eu estou falando da live de cervical? Aonde eu estou com a minha mão? Nas costelas. Puxa o ar, solta o ar. Cresça uma tampa da cabeça. Imagina que tem um ímã aqui em cima e eu estou levando a tampa da minha cabeça para o teto. Respira 5 vezes, puxa o ar. Olha, sintam as costelas abaixarem, ó. Percebam se não é para dobrar o tronco para frente. Só as costelas. Eita. Respira. E solta. Agora, o que vocês vão fazer? Vão abrir os braços 45 graus. Polegar para cima, dica da vida. O polegar para cima, ele faz um encaixe melhor do húmero aqui do meu braço na cavidade dele. E o que eu vou fazer? Eu vou subir o meu braço, o meu ombro em direção à orelha e vou afastar. Vou fazer primeiro aqui do meu lado esquerdo. Então, eu vou respirar fundo. Vou juntar a orelha e o ombro e vou afastar. 1, do mesmo lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e delicadeza. E 10. E afastei bem o pescoço desse ombro. Agora para o outro lado. Respira o polegar para cima. 1 pode estalar, pode formigar, mas a gente está dando estímulo para os nervos, para a coluna cervical. 3. E olha, eu estou indo bem devagar, vivendo o meu movimento. 4, 5, 6, devagar, 7, 8, 9 e 10. E eu relaxo, solto os braços. Continuo com a tampa da minha cabeça lá para o teto, sem forçar meus ombros para trás. Quando eu levo a minha cabeça para o teto, automaticamente a postura já encaixa. Manter as escápulas para trás cansa, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha mão direita, vou cruzar aqui sobre o outro joelho e eu vou olhar o meu ombro. Cuidado que não é para eu subir meu ombro está aqui embaixo, ó. Eu olho aqui e viro a cabeça para o outro lado, lá para trás. Olho meu ombro e a minha mão aqui, ó, encostada no chão. E rodo. 1, 2, 3, 4. Eu estou mexendo com o ombro, ao mesmo tempo com a cervical. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Descansa. Se vocês perceberem, a gente mexeu com a coluna torácica. Eu rodei a minha coluna. Então, eu estou mexendo em aspiral com a minha coluna torácica. Ela é 3D também. A coluna é isso daqui. Ela mexe em todos os sentidos. E sem medo, porque é normal. Ah, eu tenho medo. Vai devagarzinho, vai o passo a passo, respeita o limite.
Vamos lá para o outro lado, rodei, estou com a minha mão aqui no joelho, vou olhar o meu ombro e rodar. 1, 2, 3, 4, respirem fundo, acionem as costelas. 6, 7, e abaixa bem aqui o queixo no seu cotovelo. 8, no seu cotovelo, no seu ombro. 9, e sem subir o ombro. 10, olha, eu levo o meu queixo no ombro e não trago o ombro no queixo, ó. E descansa, solta o corpo. Respira. Agora separe os braços, 45 graus, e só inclina. E aqui, ó, eu vou abrir um espaço com o meu pescoço. Respiro, puxo o ar e solto. Fica um pouquinho. Respira fundo. Agora eu vou pedir o quê para vocês? Força mais um pouquinho o pescoço. E deixa o ombro ali afastado. Respira. Puxa o ar, solta o ar. E como você vai voltar? Bem devagar. Lembra que eu falei? Nós estamos dando informação para o nervo. E relaxa o pescoço. Vamos lá para o outro lado. Bem devagar. Respira. Fica um pouquinho. Vai lá e avança. Respira fundo. E volta bem devagar. Vai escutar areia. Vai escutar estalo. Não tem problema. E relaxa. Solta bem o corpo. Gente, sempre façam também o exercício que, assim, virem a cabeça de vocês. Percebam se está igual o movimento de um lado para o outro. De girar a cabeça. De inclinar. Que agora vocês fizeram um exercício, a parte está bem bom aí agora, né? Ó. De um lado para o outro. Percebam como que tá de extensão e flexão, se pinça alguma coisa, se dá alguma dor, porque não percam esses movimentos. Quando eu pego pacientes com mais idade, eles já estão com uma limitação de movimento que mal conseguem virar a cabeça. Isso não tem que ser assim, tá? Mesmo que tenha desgaste, tá bom? O último exercício, o último não, que eu quero falar um de ATM para vocês. Vai estar aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai fechar, o seu olhar vai lá para o umbigo, junta os cotovelos e abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respira. 8, 9 e 10 e descansa. Agora eu vou me aproximar de vocês para mostrar o da ATM, da articulação temporomandibular. Ó, tá aqui. Eu quero que vocês coloquem o dedo aqui embaixo do queixo e vocês vão deslizar a mandíbula de um lado para o outro, ó. Faz uma força. Lembre que a cabeça não pode ir para frente, hein? Vamos começar a descansar um pouquinho o disco aqui da TM. Põe o dedo aqui e, ó. De um lado para o outro. Forçando ali. Olha meu pescoço. E descansa. Esse movimento, gente, ele vai trabalhando com a ATM. Lógico, vão devagar, tá? Devagarinho. Você pode só fazer uma pressão aqui e começar a abrir e fechar a boca. Sabe, às vezes as pessoas têm problema em abrir e fechar a boca e vai sentindo a dificuldade de mexer a ATM, ó.
E nisso você começa a dar informação. Lá nos meus canais tem vários exercícios para TM, para ombro, para cervical. Eu mostrei exercícios hoje diferentes do que já tem lá. Mas, gente, é o simples, bem feito. Tá bom? Se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu vou vendo aqui se tem pergunta. E vamos trabalhando. Gente, muito legal, viu? A Marina, a Ana Cristina, tá aqui, Caioko, aluna do Construindo um Corpo Sem Dor. Céci, boa noite. Verônica, boa noite. A Terezinha. Sejam todos muito bem-vindos. Eu fiz ecografia, acusou bursite no braço esquerdo, mas não consigo erguer o braço, é muita dor. Então, a bursite, Céci, você tem que ir trabalhando com muito cuidado. O que eu falo? Tá com problema aqui na bursite, tá com problema no ombro, começa a trabalhar a respiração e a cervical. Vai aos poucos, vai bem devagarzinho, vai trabalhando, conquistando o movimento. Claro que a bursite você tem que fazer todo o processo anti-inflamatório. Não sei se você está com medicação, se você está com acupuntura, mas é o seguinte, se não está dando para mexer aqui ainda, primeiro vai devagarzinho, pense em cervical, pense em respiração, pensa em ATM e aos pouquinhos vai ganhando o movimento do braço. E lembra sempre, com o braço rodado, polegar para cima, é mais fácil de mover o ombro. Então, se você vai levantar o braço, pense em levar o polegar um pouquinho para cima. Vai aos poucos. E muito gelo, tá? É assim, a história do gelo e do calor no ombro, gente. Quando é uma fase mais aguda, pode colocar gelo, tá? O calor eu gosto que coloque também, mas numa fase um pouquinho mais tardia. Você coloca porque aumenta a irrigação sanguínea, ajuda aqueles tecidos a aumentar o fluxo sanguíneo e aí vai melhorando o movimento. Céci, não tenha, assim, vai devagar. Se você está numa bursite aguda, vai devagarzinho, mas vai soltando às vezes por outras partes adjacentes àquele ombro. Vai relaxando, vai sossegando o corpo. E aí você vai aos pouquinhos conquistando o movimento. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fazendo os exercícios do pescoço e ombros, tá feia a coisa. Edson, se tá feio, corre atrás do prejuízo. Corre atrás do prejuízo. Adoro suas explicações, a Roseli. Que legal, Roseli. Tenho muita dor no pescoço, está difícil para melhorar. Roseli, primeiro, é assim, é o que eu falo, né? Se dê a chance da melhora, se dê a chance ali do passo a passo para você ir lá, trabalhando com a sua cervical, trabalhando com o seu corpo, vai conquistando pouco a pouco, tá? Vai estar ruim o pescoço, gente, calma. Você tem as escápulas lá atrás, você pode mexer as escápulas, né? As escápulas são essas asas aqui atrás, ó. E aí você consegue ir trabalhando pouco a pouco, você vai mexendo com as articulações, tá? Gente, é conquistar o corpo, dê a chance da melhora. Tá? Não fica pensando a medicação, você é contra a medicação? Não sou contra a medicação, eu sou contra o mau uso da medicação. Eu falo que a partir do momento que a farmácia faz parte da compra do mês, tá errado, tá? As pessoas acham que às vezes é o caminho mais fácil a medicação. Só que não é, tá bom? Vamos pensar que medicação há efeitos colaterais. Nem sempre a cirurgia é o melhor caminho, tá? Pode dar complicação. Não sou contra a cirurgia, mas deixa isso para como se for a reta final. Não tem mais o que fazer, você já tentou tratar e vai para a cirurgia. Cuidado, tá bom? Vai pouco a pouco, não desista do pescoço, tá? Essa paciente do piano, ela estava muito ruim. Mas a gente conseguiu ali conquistar o movimento dela, às vezes mudando o foco da dor dela. E aí foi melhorando. Então, se o problema está aqui no pescoço, vai mexendo devagar o ombro, vai lá, tem vários exercícios. Está com problema no ombro? Vai mexendo o diafragma, respira. Tem exercícios de relaxamento, tem exercícios de respiração. Muda o foco. E aí você vai conquistando passo a passo, tá bom? Gente, amanhã a live é sobre hérnia de disco, operar, não operar, o que fazer, aonde aí essa história toda dá desespero nas pessoas, não dá desespero, qual que é o melhor caminho para quem tem hérnia. Não percam, eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente.
Gente, as lives estão sensacionais, tá bom? Que eu preparei para vocês esses 10 dias. E vão lá no meu... por favor, gente, eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram dessa live, dê um like aqui embaixo. É aí que o YouTube entende, o Facebook entende o nosso trabalho. É pelo like que vocês dão. Se vocês acharam que a aula foi boa, que os exercícios foram muito bons para vocês, eu vou pedir, dá um like aqui embaixo para alcançar maior número de pessoas e ajudar essas pessoas a entenderem que é possível sim você lidar com as suas dores, tá bom? E outra coisa, se inscrevam na Semana Viver Sem Dor. Essa vai ser exclusiva para os inscritos, mas é gratuito, gente. Não percam, vocês vão ver a diferença que faz na vida de vocês. O aquecimento é o primeiro degrauzinho de todo esse trabalho do Construindo um Corpo Sem Dor, tá bom? Gente, boa semana, espero vocês. Vai ser uma série de lives sensacionais e a gente vai se vendo no decorrer da semana. Vão lá, se inscrevam. Dá um like aqui para mim e compartilhe para a gente poder ajudar muita gente a entender e voltar a confiar no corpo e ter melhor qualidade de vida. Boa semana a todos, bom descanso e a gente se vê nas lives. Até mais. Tchau, tchau.